22. Se você quisesse sair do Rio de Janeiro nessa época, está acontecendo alguma coisa e essa pessoa provavelmente lhe diria: foi o Dr. Marty. Ele faleceu ontem à noite. E hoje, 9 horas da manhã, sairá da sua casa, a rua Visconde de Itaboraí, um carro fúnebre. E é por isso que todas essas pessoas estão indo para lá agora. E se você tivesse ainda um pouco mais de curiosidade, você se encaminharia junto com aquela multidão. Caminhe. Você vai caminhar um pouco apertado, porque aquela multidão invadindo as ruas. Alguns quarteirões depois você chegaria, mas não muito perto da casa, porque era 5 horas da manhã, quando toda a vizinhança já estava tomada por pessoas. Aquela é a casa do Dr. Marty. Mas é uma casa tão simples. Estranho. Eu estou vendo aqui tantas autoridades. Olha só. Tantos políticos bem vestidos. Tantos intelectuais. Era um homem importante. Olhe. Eu estou vendo um pastor protestante. E ali um padre. O cura da catedral. Aqueles reunidos são os irmãos espíritas. Estranho. Será que era um homem com muito dinheiro? Mas olha ao seu redor. Veja ao seu redor a multidão. Não é de pessoas completamente bem vestidas. São pessoas extremamente pobres que seguem. Tantas. Olha, esse senhor é um agricultor, veja as mãos dele. Mãos calosas do trabalho do dia a dia. O rosto talhado de sol e as lágrimas que descem acompanhando as rugas. Mais à frente, você está vendo aquele grupo de senhoras tão pobrezinhas, abraçadas, orando, elevando orações ao Dr. Marty. As crianças que as acompanham, tão pobrezinhas, vejam as roupas. Elas aprenderam a amar aquele homem, Dr. Marty. Um movimento ali na casa. Estão saindo pessoas carregando o caixão. E elas saem da rua Visconde de Itaboraí e vão caminhando, seguindo um cortejo até a General Marechal. A Marechal. E chegando ali, eles colocam um caixão dentro de um carro fúnebre. Aquele carro era cheio de pompa. Olha como ele é chique, aquele carro. Mas a multidão não para. Continua caminhando aquele populacho, aquelas pessoas empobrecidas, seguindo aquele grande carro de luxo. De repente, olhem para cima, vejam nas janelas as pessoas aplaudindo enquanto o carro passa. As preces que saem das suas bocas. Obrigado, Dr. Marty. Vai com Deus, Dr. Marty. O povo fluminense te ama. Lencinhos brancos, flores são jogadas no povo. E o povo segue. Acompanhemos a multidão. Estamos caminhando por várias quadras até chegar a um cemitério chamado Cemitério do Maruari. Ali, um pouco de confusão. O povo reivindica. É o povo que tem que levar o caixão do pai dos pobres. Acalmada,
O caixão segue. Acompanhemos o cortejo até a sepultura número 545. Mas você ainda não perguntou? Vamos perguntar às pessoas, por favor, quem foi o Dr. Marty? Dr. Marty? Dr. Marty foi o pai dos pobres. Por favor, a senhora sabe me dizer quem foi Dr. Marty? Dr. Marty foi o anjo que pisou na terra. O senhor pode me dizer, por favor, quem foi Dr. Marty? Dr. Marty foi um médico humanitário. Foi aquele que seguiu os ensinamentos do Cristo, atendendo e acolhendo todos os sofredores. Dr. Marty é pai. Pai dos pobres. Pai do povo fluminense. É meu pai. É teu pai. E se você chegasse hoje, voltando no tempo, entrasse no consultório de Dr. Marty e lhe dissesse: doutor, eu estou muito doente, mas eu não quero morrer não. O senhor pode me curar? Me cura, Dr. Marty. Ele lhe diria: não sou eu que curo não, meu filho. Não sou eu que curo não, minha filha. É Deus. É Deus que cura. E muito provavelmente ele seguraria suas mãos e lhe diria: Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Agora vocês. E ainda que vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Não sou eu que curo não, meu filho, minha filha. É Deus que cura. Bom dia, pessoas queridas. Bom dia. Eu sou Sandra Guzmán, contadora de histórias, espírita, e estou comunicadora na Rádio Boa Nova e TV Muito Maior. E hoje nós falaremos do pai dos pobres, Dr. Marty, em contos. E não tem como começar essa história falando de Dr. Marty sem dar um passo no passado e falar de 1813, quando um homem bonito, mulheres, tem mulheres aqui acima de 50 a mais, por favor. No nosso tempo ele era um pão, menina. Hoje ele é boa em magia, entendeu? Mas no nosso tempo ele era um pão. George Marty, esse homem que aí está mais ou menos com 50 anos de idade, foi um homem jovem que em 1813 ele nasceu em Lisboa. Viveu um tempo em Lisboa, em Portugal, conhecia a alta sociedade de Lisboa, mas ele tinha a nacionalidade inglesa, então ele falava o português muito bem e o inglês muito bem. Só que em 1813 ele resolveu sair lá da Inglaterra e vir para o Brasil. Por quê? Porque, se vocês se lembram, 1808 consta na nossa história, a história do Brasil, que saiu a coroa portuguesa, Dom João VI, com toda a sua corte, fugidos de Napoleão, vieram para onde? No Brasil, Rio de Janeiro. 2, 3 meses de viagem, chegaram aquela corte cheia de piolho, destruída, era um crime, mas chegaram tudo e foram para lá no Rio de Janeiro. Só que esse povo, que era muito rico, muito chique, eram reis,
eram nobres. Eles chegaram aqui no Brasil, que era uma colônia. Brasil, Rio de Janeiro era uma colônia, não tinha as riquezas, os luxos que eles estavam acostumados, até porque eles saíram fugidos, deixando o povo português na unha de Napoleão, a gente sabe disso. Mas quando eles chegaram aqui, o Brasil era uma colônia. Cadê os meus luxos? Cadê os meus móveis, os meus cristais, os meus lustres, a minha prataria, os meus talheres, tecidos? E aí foi que em 1813 esse homem que tinha ativo comercial saiu de lá da Inglaterra, foi lá na Rua do Ouvidor, em Rio de Janeiro, abriu uma loja de importados, porque naquela época a Inglaterra, eles faziam comercialização de coisas para o Brasil e não tinha taxa, não tinha imposto nenhum. Então ele abriu para os ricos e a nobreza comprava tudo que não se tinha aqui. E ele se tornou rico rapidamente. Depois dizem que ele subiu do Rio de Janeiro, ele foi para uma serra chamada Serra dos Órgãos. E lá na Serra dos Órgãos, para vocês terem ideia da beleza do lugar, até José de Alencar, num livro chamado Guarani, descreveu a beleza da Serra dos Órgãos. Dizia que tinha uma natureza exuberante, rios, cachoeiras, era belíssimo. E ele arrenda uma fazenda chamada Santana do Paquequer. E ali ele transforma aquela fazenda num lugar belíssimo, cheio de bangalôs. Ele mandava plantar frutas, hortaliças, verduras, tudo fresquinho. Criava animais, criava cavalos. E quem que ia lá? Eu, você, os duros de bolso? Não. Quem ia lá era os ricos, a nobreza da época. Por quê? Porque você já viu gente rica gostar de calor? Não gosta, gente. É nós que gostamos de calor. Então, gente rica, o que faz? Saía dos 50 graus do Rio de Janeiro e ia para onde? Para a serra. Porque lá na serra, 25 graus, 26 graus, né? Parecia que tinha ar-condicionado. Então o povo ia lá e ali eles ficavam maravilhados. E o Dr. Marty era um homem que sabia receber como ninguém. Era um homem fino, era um homem que realmente tinha, assim, recebia as pessoas com o máximo de finesse. Até Dom Pedro I quis ir lá em Santana de Paquequer, onde o George Marty tinha esse lugar, esse bangalô, né? Essa pousada maravilhosa. Quando Dom Pedro I estava a caminho de lá, ele recebeu no meio do caminho a notícia que a dona Carlota Joaquina, a mãe dele, tinha morrido. Aí ele voltou e não pôde ficar lá. Mais à frente, bem mais à frente, o local onde ele abriu ali, esse lugar chiquérrimo, torna-se Teresópolis, em homenagem a Teresa Cristina, que era esposa de Dom Pedro II e adorava aquele lugar. E Dom Pedro I, que tinha uma vontade danada de ir lá e não pôde ir, acabou comprando perto dali terras, que virou Petrópolis. Petrópolis, Dom Pedro II colocou, então você tem Petrópolis junto com Teresópolis, né? Mas muito antes de virar Teresópolis, este homem se apaixona e se casa por uma moça que era alforriada, afrodescendente, Inácia Marty. Eles se casam e têm 2 filhos. O primeiro filho, Jorge Marty, e o segundo filho, Guilherme Marty. E é sobre. Aqui vocês vão ver mais ou menos, ó, a antiga sede, né? Que ele recebia essas pessoas todas. E a gente vai falar de Guilherme Marty, que é considerado o pai dos pobres. Muito bem, quando Guilherme tinha apenas 6 anos e morava lá em Santana de Paquequer, e o filho mais velho, o irmão Jorge, tinha 15 anos, os pais falecem, Jorge e a Inácia. E aí teve um problema, porque eles ficaram com uma fortuna imensa. George Marty era muito rico, ficaram com uma fortuna enorme.
Foi nesse momento que a coroa portuguesa falou: pô, mas George Martin é inglês, né? Isso quer dizer que a graninha dele é minha. E aí o Brasil falou: não, senhor. Aí teve aí os primeiros momentos de falar assim: não, vamos colocar um tutor para cuidar da fortuna dos meninos e administrar a educação deles. Foi isso que aconteceu. 2 anos depois, o irmão mais velho, Jorge, que estava com 15, já estava indo para os 18, se emancipou, pegou parte da fortuna e caiu no mundo. Foi a última vez que o Guilherme, o mais jovem, viu o seu irmão. Guilherme, quando tinha 8 aninhos, os tutores mandaram ele para o Rio de Janeiro para estudar. Então ele foi estudar lá no Colégio São Pedro, que era um internato. E o menino era tão inteligente, o moleque falava 7 línguas, gente. Vendo? 7 idiomas. Sandra Guzmán, que mal e porcamente fala português, escorrega no espanhol, e o homem fala 7 línguas, menino. Ele falava português, normalmente, inglês, sem sotaque, francês, latim, grego, que mais? Alemão e esperanto, que era a língua geral, a língua mundial, ele também falava. Aos 15 anos de idade, ele foi prestar vestibular. Como é? 15 anos de idade? Sim. Naquela época, com 15 anos, se prestava vestibular. E ele foi prestar um vestibular de medicina na Real Academia do Rio de Janeiro, que hoje é a UFRJ, né? A Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele foi prestar vestibular, passou, uau, de primeira. Eram 6 anos de curso. Quando ele estava com 3 anos de curso, que era estudante de medicina, né? E desculpa, só um retorno. Para ser estudante de medicina, ele saiu do colégio internato e os tutores colocaram ele para viver num quartinho, né? Um quartinho ali alugado, atrás de uma loja, que era essa loja aqui em Rocha Velha. A Rocha Velha, naquela época, era uma empresa mais ou menos de frete. Ela fazia as entregas para as pessoas. E ali, ela também tinha muitos meninos que faziam entregas. Sabe tipo motoboy hoje? Eram os motoboy daquela época, né? Então os meninos eram chamados de caixeiros. E quando o Guilherme estava com 3 anos de faculdade, um dos caixeiros cai doente. Um febrão, tosse, prostração, quadro de pneumonia. E aí o patrão, que naquela época era médico de família que atendia o povo. E a Rocha Velha era tão rica, a empresa, que tinha 3 médicos de família. E aí, esses 3 médicos de família, o doutor Teixeira de Carvalho atendia só os patrões, que era um cara mais renomado e tal, né? O segundo, que era o doutor Guimarães Ribeiro, atendia só os cacheiros viajantes, os cacheiros lá, não viajantes, né? Os cacheiros que eram os meninos, porque era um médico com menos experiência. E tinha um terceiro, chamado Maximiliano Marques de Carvalho, que o povo olhava assim, mais ou menos, era o médico das aguinhas, porque os 2 primeiros, Teixeira e Guimarães, eram alopatia. Eles só medicavam com alopatia. Alopatia é a medicina tradicional, é quando a gente vai lá, compra na farmácia o remédio. E o Maximiliano, que era conhecido como um médico das aguinhas, ele era homeopata, que naquela época, né, homeopatia é coisa de pobre. Por quê? Porque tem substância natural, a gente acha planta em qualquer canto e é coisa de pobre. Não vale muito a pena não, mas tudo bem. Quando o menino doente que estava, o patrão chegou e perguntou: meu filho, nós temos os médicos, você quer um médico da medicina tradicional, a alopatia, que te atenda, porque você está muito mal, ou você quer um médico das aguinhas? O menino, o que ele escolheu? Médico alopatia, porque era dos ricos, o povo comprava medicamento. E aí chegou o médico, examinou o rapaz estava mal. Examinou, fez uma receita e falou: vai comprar esse medicamento lá na farmácia, e esse rapaz tem que tomar de 6 em 6 horas. Alguém tem que ficar aqui. Guilherme, que era estudante de medicina, enlouquecido para aprender, né, aquele espírito altruísta, ele falou: pode deixar que eu fico aqui. De manhã, de tarde, à noite, de madrugada.
remédio para o menino. E o menino ruim. O rapaz ruim, o caixeiro estava para morrer, e ele de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, de 6 em 6 horas. Quando deu 8 dias, o médico chegou para ver o seu paciente, abriu a porta, ninguém no quarto, cama estendidinha, e falou: o que será que aconteceu? Foi procurar o Guilherme. O Guilherme foi para a faculdade. Cadê o patrão? Chamaram o patrão. O patrão veio com uma cara de poucos amigos, olhou para a cara do médico e disse: pois ele morreu ontem à noite. O médico pediu desculpa, mas o que é que nós vamos fazer? Todo mundo morre, né? Chega uma hora de todo mundo. O tempo seguiu. 2 meses depois, um outro caixeiro viajante. O que aconteceu? Eu estou falando caixeiro viajante. Está tão gostoso falar caixeiro viajante. E não é, vocês sabem. Caixeiro que era o entregador, os meninos. Outro caixeiro fica doente. Mesmo quadro. Qual é o quadro? Febrão, tosse, prostração. E aí, o patrão chega e olha para ele e falou assim: e agora? Qual é o médico que você quer? O médico da medicina tradicional, ou o médico das aguinhas? O rapaz parou, pensou e... oxe, morreu! Me chama o médico das aguinhas. Chegou o doutor Maximiliano. E quando ele chegou, o Guilherme ali, observando. Guilherme olhava e falava assim: nossa senhora, mas que consulta diferente. Porque, interessantemente, o médico, o doutor Maximiliano, fazia perguntas para o rapaz sobre a vida do rapaz. Porque a gente sabe que Samuel Frederico Hahnemann, que é o pai da homeopatia, ele dizia que semelhante cura semelhante, ser vivo cura ser vivo. Uma planta, a essência de uma planta, né, ela pode curar um ser humano, um animal. Ser humano, ou na verdade, um semelhante cura semelhante. Então, se você tirar o extrato dessa planta, ela pode te curar. E na verdade, a homeopatia, ela vai trabalhar todas essas essências, né? E da natureza, que tudo é exatamente da natureza, é diluído em água ou álcool. Por isso que era o médico das aguinhas, porque tudo é diluído, né? É potencializado os efeitos daquela planta, ou daquele, enfim, daquela folha, enfim, e é dado a conta-gotas para as pessoas. Assim é o tratamento homeopático. Kardec já falava, agosto de 1963, tem lá, a Revista Espírita, um texto de Hahnemann. Então Kardec já dizia que quando a gente adoece primeiro o espírito. Depois o espírito está tão adoecido que ele transfere para o nosso corpo extrafísico, o nosso perispírito. Depois do corpo perispiritual é que passa para o corpo físico. É aqui que aparenta a doença, mas essa doença já é do espírito. E a homeopatia, ela vai trabalhar então o ser humano como um todo. E era por isso que o doutor Maximiliano fazia perguntas para aquele jovem, aquele caixeiro: como que é teu hábito de vida? Como são suas emoções? O que você faz? O que você come? E ali ele foi fazendo, e o Guilherme só prestando atenção. Doutor Maximiliano chega a um diagnóstico, faz a receita e fala: esse rapaz precisa tomar tantas gotas de 20 em 20 minutos. Guilherme, pode deixar, estou eu lá. E aí ele vai, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Vocês? De manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Primeiro dia, tá para morrer. Segundo dia, já morreu. Terceiro dia, minha Nossa Senhora, tá no fio, tá o pó da caveira, vai morrer. 8 dias depois, chega o médico, abre a porta, olha lá dentro, quarto vazio, cama arrumada. Cadê o Guilherme? Foi para a faculdade. Cadê o patrão? Lá vem o patrão com aquela cara.
poucos amigos. Cadê o rapaz que eu estava tratando? O patrão olha para a cara dele, desmancha aquela cara, dá um sorriso, falou: estava tão bom que já foi embora para trabalhar, levantou cedo e já foi trabalhar. Guilherme então serviu para a vida inteira. Ele olhou e falou: não, eu quero ser um médico homeopata, porque realmente é uma ciência do céu, é uma ciência que trata o ser por inteiro. E a partir dali ele tinha se decidido a ser um médico homeopata. E 6 anos depois, em 1859, ele consegue o seu diploma. E agora ele é o Dr. Guilherme Taylor Marte. Em 1960, ele se casa com a dona Francisca de Paula Correia e tem quantos? Para com isso, rapaz, larga a mão de ser. Olha que desanimado que é. Parece eu sou a 8ª filha de um casal e tenho uma filha. 8ª eu era. Não era desanimado o povo antigamente não, meu povo. 9 filhos, tá ali, ó. Adolfo, Arnaldo, Jorge, Edmundo, Georgina, Frederico, Eponina, que a gente chama de Ponona, não é isso? Ponoca. Olha, gostou? Olha Ponoca. Ponoca, né? Eduardo e Júlio. Todos os filhos deles. Mas quando eles tinham ali menos de 1 ano de casamento, ele não conseguia trabalho. Aí um amigo falou: olha, ô Guilherme, você quer trabalhar? Trabalha comigo aqui no Rio, mas a gente só trabalha com alopatia, só com a medicina tradicional. E ele não tinha outro jeito, foi trabalhar 1 ano ali na alopatia. Chegou um outro conhecido e falou assim: rapaz, você não gostava da homeopatia? Eu amo a homeopatia. O que é que você está fazendo aqui? Eu não tenho nem encontro trabalho. Ele falou: vamos para Niterói. Niterói não tem médico homeopata. Vamos para lá. E foi aí que ele falou: peraí que eu vou conversar com a minha mulher. E quando ele chegou para a dona Francisca, falou: Francisca, minha filha, olha só. A homeopatia é a medicina, a ciência do céu. É a medicina dos mais pobres, dos mais desvalidos. Eu não vou ter como cobrar desse povo. Como é que nós vamos viver em Niterói? Eu não sei. Mas se assente comigo. Ela falou: onde você estiver, eu estou. Vamos embora. E eles então atravessaram 13 quilômetros do Rio de Janeiro para Niterói e chegaram naquele lugar para trabalhar. Bairro dos Barretos foi onde eles se instalaram. Alugaram uma casa, um sobrado. E esse sobrado era, a parte de cima eles moravam e na parte de baixo eles atendiam. E como eles atendiam tudo gratuitamente, quando ele atendeu a primeira pessoa, ele atendeu, foi lá, deu o remédio, né? E depois deu o remédio de graça, tudo de graça. A primeira pessoa foi curada e começou no boca a boca. Surgiu um médico aqui, homeopata, que olha, uma maravilha, me curou de uma doença tal. E aí a coisa começou. Caminhar, e aquilo lotou, aquele pequeno lugar começou a lotar, saía pelo ladrão as pessoas que iam lá. Por quê? Porque ele sempre com um sorriso, atendendo as pessoas. Mas as pessoas não podiam pagar, gente. Como é que eles iam viver? Eles estavam vivendo situações tão difíceis. E aí foi quando eles encontraram uma urna, e colocaram assim nessa urna: impossibilitado de praticar a medicina domiciliar, que me dá meios de sobreviver. Se você puder e conseguir, você pode colocar o que você quiser dentro dessa urna para nos ajudar a sobreviver. E ele atendia dia e noite, noite e dia. Às vezes a dona Francisca ia abrir a urna, não tinha dinheiro para comprar um pão. Mas quando a gente fala do povo pobre, é um povo que tem generosidade. Você já viu? Basta você olhar, pelo menos em São Paulo a gente vê muito isso. Você está lá, pessoas em situação de rua, que estão dividindo o mesmo pão para uma pessoa ao lado. Ou estão dividindo o mesmo pão com o cachorrinho, com o gatinho. São pessoas generosas que dividem o que eles têm. E foi por isso que esse povo generoso não podia dar moeda. Mas sabe o que eles davam? 3 pés de almeirão que deu na roça, eu vou levar lá para o Dr. Marte. Aquela galinha que está mais ou menos, eu estou
outras coisas. E Dr. Marty ia aceitando com carinho. Um dia Dr. Marty atende uma mãe e uma menina, que era a própria expressão da miséria. Elas chegaram, magrinhas, aquela roupinha rasgada, a criança tão esquálida quanto a mãe. Na hora que chegou, o Dr. Marty foi examinar, e depois ele só falou assim: Ponó! Ô, Ponó! Quem que era Ponó? A Eponina, né? Ponó, vem aqui, minha filha. Ela foi lá e falou: Ponó, sabe aquela galinha que nós ganhamos? Mata a galinha, faz uma canja, minha filha, porque o que essa criança e o que a mãe tem não é doença não, é fome. E contra a fome a gente dá alimento. Então foi a partir daí que ele começou a servir alimentação com tudo que ele ganhava, aquele povo pobre, que chegava ali, distante, só para ser atendido, que tinha tantas mazelas no corpo, tantas doenças, encontrava ali o sorriso do Dr. Marty. Não pagava um centavo, porque ele tinha feito parceria com algumas farmácias de homeopatia lá do Rio de Janeiro, que davam remédio de graça. Então, muitas vezes ele recebia aquelas remessas, receitava e dava para as pessoas. E as pessoas saíam dali muito felizes. Onde tivesse o seu doente, ele ia atrás. Onde tivesse. Tinha gente que não tinha condição de ir lá naquela casa. Então falava: olha, Dr. Marty, tem uma pessoa esperando o senhor lá. Sabe o que ele fazia? Gente, logo depois que ele saiu da faculdade, ele adquiriu uma doença que era degenerativa. Então, aos 34 anos, ele já andava de bengala. E ele era um homem muito alto, e ele tinha uma doença na coluna, aqui na medula espinhal. Isso fazia com que ele ficasse curvo. Então, aparecia sempre aquela figura magra, curva, com a sua caixinha de primeiros socorros, andando pela cidade atrás dos seus doentes. Às vezes ele usava isso aqui, ó. Isso aqui é Tilbury, o nome. Tilbury é uma charrete coberta, que só dá ali para o cocheiro e a pessoa, né? Então ele andava por toda Niterói, procurando os doentes dele para atender. E era essa figura, atendia todo mundo. Não tinha discriminação de cor, se era alforriado, se era escravo, se era, enfim, pessoas. Ele começou a curar pessoas mais influentes também. Curou um pastor protestante, curou as autoridades, algumas autoridades que estavam adoentadas. Então o nome dele começou a se espalhar por Niterói e por todo o povo fluminense. É importante que a gente fale que aqui a gente falou da homeopatia. A homeopatia então trata o ser humano como um todo. E ele tinha muita dificuldade para curar as pessoas. Sabe por quê? Porque o Hahnemann, Samuel Frederico Hahnemann, o pai da homeopatia, ele escrevia em alemão ou em francês. A maioria dos textos dele era tudo em alemão. E no Brasil, naquela época, os mais chiques falavam francês e português, e os nossos dialetos aí, que tínhamos os vários dialetos africanos, né, indígenas. E aí, as pessoas não sabiam falar muito alemão. Então ele tinha que estudar muito para entender. Tudo bem, ele fazia anamnese. E qual remédio? Né? O que eu vou receitar? Então ele ia e via tudo, estudava muito Hahnemann. E outra coisa é que os homeopatas daquele tempo não trocavam muita conversa não. Eles iam lá, consultavam, mas não falavam das experiências que eles tinham. Então todo mundo tinha que ficar fazendo experiência. E foi onde o Dr. Marty começou a escrever um anais, que está aqui, ó, Anais de Medicina da Homeopatia. E ele foi compartilhando as informações que ele tinha. Porque não é só a gente, é o todo, né? E aí, lógico que muito mais à frente ele vai ganhar o título de presidente honorário do Instituto Hahnemanniano do Brasil. Um fato curioso é esse aqui. Ele já estava bem velho, já tinha até neto. Quando conta a neta dele, de repente ele mandou dar uma ordem para toda a casa: eu não quero mais que vocês matem os marimbondos. O povo olhou e falou: mas por que eu não posso matar marimbondo? A netinha falou: vovó, por quê?
Ele falou, pô, não pode. Vocês precisam colocar água nas janelas para o marimbondo vir e se hidratar. Porque mais à frente, os médicos homeopatas, a homeopatia vai descobrir que os marimbondos, eles são parte integrante da cura do homem. 2007, gente. Veneno de marimbondo tem analgésico potente, melhor que a morfina. Então toda vez que você tomar uma picada de marimbondo, você não devolve a maldade pro bicho, deixa o bicho sobreviver. Outra coisa aqui, ó, nessa pesquisa está dizendo que o veneno do marimbondo também tem potencialidades para tratar o câncer. Ó, ele foi dizer isso lá em 1870, em 80, e agora que a gente está chegando aqui. Muito bem, só por uma curiosidade, Niterói. Naquela época, a época de Dom Pedro II, a cidade do Rio de Janeiro era a cidade do Império, porque ali morava Dom Pedro I e Dom Pedro II, né? Então Dom Pedro II tinha um gosto maravilhoso. Ele embelezou a cidade do Rio de Janeiro de tal maneira que ali tinha os melhores teatros, era tudo maravilhoso ali, arte e cultura. Então a cidade do Rio de Janeiro era a capital do Império. Niterói, por sua vez, era a capital da província do Rio de Janeiro. O que era a província? Do estado do Rio de Janeiro. Ok? Então, Niterói era também um lugar importante, mas ela era a capital do estado do Rio de Janeiro. E a gente sabe que quem nasce no Rio de Janeiro é? Carioca ou Fluminense? Carioca ou Fluminense? Ah, olha, nós temos um carioca lá, gente. A gente tem um cara do Rio de Janeiro. Quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é? Carioca. Na cidade do Rio de Janeiro é carioca. Quem nasce no interior do Rio de Janeiro é fluminense. É igual São Paulo. Quem nasce na capital é paulistano. Quem nasce no interior aqui em Serra Negra é paulista. É a mesma coisa. Então Niterói, naquela época, era a capital fluminense, tá? Era a capital do interior. Mas havia um outro estado chamado Guanabara. Alguém já ouviu falar de Guanabara? A gente chama de Bahia de Guanabara, né? A gente não é de lá, a gente acha que é tudo. Mas antes Guanabara era um estado. Você sabia? Um estado à parte. Que foi juntado aqui, ó, com o estado do Rio de Janeiro. E tudo aquilo, Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, o estado da Guanabara, tudo isso teve como a capital que a gente conhece hoje do Rio de Janeiro. Então quando a gente fala estado do Rio de Janeiro, qual é a capital? A cidade do Rio de Janeiro. Então era nesse lugar que eles viveram. E aqui, como eu falei para vocês, aqui a gente está em Niterói. Para atravessar Niterói aqui, são 13 quilômetros de mar. Aquela barca que atravessava esses 13 quilômetros de mar, naquela época demorava 1 hora para chegar. Hoje tem a ponte de Niterói que leva quanto? 15 minutos? Dependendo do trânsito, umas 2 horas. Olha aí. Antes era 15 minutos quando foi inaugurada, hoje já são 2 horas, né? Mas é mais ou menos isso, para vocês terem ideia de onde eles estavam vivendo. Bom, às vezes o Dr. Marty recebia uma reclamação ou outra dos filhos. Opa! A gente acabou de ganhar esse porquinho, o senhor já mandou matar para servir o povo? Não dá, a gente nunca consegue melhorar de vida. E o pai, Dr. Marty, dizia assim: meu filho, olha, onde é que estava? Oh, não estava aqui não. Eles falavam uma coisa mais ou menos assim, peraí gente, eu não estava não. Tudo bem. Ele falava assim: meu filho, Jesus mandou ir para o caminho sem alforje, porque o trabalhador vai encontrar o seu sustento. Então vamos trabalhar, porque nós somos dignos do sustento. Nós somos absolutamente dignos do sustento. Então vamos trabalhar e entregar para o próximo o que ele não tem. E ele sempre, por mais que ele trabalhasse, dia e noite, noite e dia, ele nunca faltou na educação com os filhos. Sabe por quê? Porque ele ensinava com o melhor ensinamento, que era o exemplo. O exemplo de Dr. Marty fez daqueles homens e mulheres pessoas dignas.
Uma vez ele recebeu muitas reclamações dos seus pacientes, que ele não cobrava a consulta, mas ele não podia muitas vezes dar o medicamento, né? Que o medicamento ele não tinha um laboratório. E foi quando as farmácias homeopáticas começaram a cobrar muito caro. E aí ele, com a ajuda de todo mundo, conseguiu montar um laboratório, mandou as filhas e a esposa fazer o curso de homeopatia. Sabe para quê? Para poder fazer os medicamentos e entregar de graça. Então, todo mundo que chegasse ali tinha atendimento gratuito, o remédio gratuito, o carinho das pessoas, que todo mundo atendia com muito carinho, e o alimento. Então, Dr. Marty transformou os próprios filhos nos seus espelhos. Foram professores, foram bancários. Teve um que foi membro da Academia Niteroiense de Letras. Trabalhava em gráficas e em correios. Mas dois especialmente tinham uma coisa que ficou assim meio no ar. Ele, Adolfo e Eduardo. Estão vendo aqui? O Adolfo e o Eduardo, eles resolveram ser médicos. Com 15 anos fizeram o vestibular, passaram de primeira e estavam cursando. O Adolfo estava no 5º ano de medicina, quando de repente o rapaz toma uma queda, cai, fratura o crânio, traumatismo craniano e desencarna. Eduardo, em 1919, estava no 3º ano, quando de repente dá uma tuberculose e leva o rapaz. A dor de Francisca e Guilherme foi imenso. Sabe o que aconteceu? O povo de Niterói, o povo das cidades fluminenses foram até lá e lhe deram um abraço forte, dizendo: estamos aqui, compreendemos a sua dor e não vamos te abandonar. Olhando a miséria daquele povo, o Dr. Marty tomou uma decisão: eu preciso melhorar a situação do povo de Niterói, que eu amo tanto. Resolveu ser vereador. Foi o 2º vereador mais votado. Naquela época não tinha eleição para prefeito. O primeiro vereador mais votado era o que virava prefeito. E ele, como 2º vereador, foi o vice-prefeito. Batalhou, trabalhou pelo povo, mas ele, um homem digno, um homem honesto, sério, não pôde continuar na política. Ele sai da política e entra como médico homeopático na Santa Casa de Misericórdia. Então ele atendia em casa, atendia na Santa Casa e atendia inclusive em outro posto. Ali, como médico da Santa Casa, sabe quanto ele ganhava? 50 mil réis. Para vocês terem ideia, 50 mil réis. Um professor de universidade ganhava 167 mil réis. 3 vezes mais do que ele, que já era um médico formado com experiência incrível. O salário mais baixo naquela época, que era o salário das pessoas que não tinham a menor formação, muitas vezes não sabia nem ler, a maioria não sabia ler e escrever, era 25 mil réis. Ele ganhava como se fosse 2 salários mínimos hoje. 2 salários mínimos. Enfim, quando ele completa 50 anos, as provações sempre aconteceram, mas aí agravaram por conta da doença. A doença degenerativa dele fazia com que ele fosse perdendo a visão gradativamente. Ele já não conseguia falar direito, as mãos já não se moviam tanto. Ele usava, falei para vocês, bengala desde os 34, as pernas começaram a travar. E ele atendia, já não conseguia andar no Tilbury, porque ele não conseguia subir. As pessoas às vezes levantavam ele para ele atender as pessoas, e ele nunca deixou de levantar de madrugada para atender aquele povo até altas horas da noite, se não de madrugada. Um dia ele está atendendo, quando de repente chega o dono do imóvel que ele vivia. E chegou para ele e falou: doutor, o senhor é um santo. O senhor é um santo, doutor. Mas eu preciso lhe falar uma coisa. É que esse imóvel que eu tenho aqui, ele é a única coisa que eu tenho, doutor. E o senhor não consegue pagar faz mais de um ano. E eu estou passando fome porque é a única coisa que eu tenho, doutor. O homem está quase chorando. E o doutor Marty levanta,
abraça aquele homem com um coração pequenininho. E o rapaz fala, o dono do imóvel: eu estou precisando do imóvel de volta. Eu não tenho condição de manter o senhor aqui. Dr. Martin fecha os olhos, faz uma prece, abraça o homem, vai embora e vão atender o povo. De repente chega uma senhora alta sociedade, uma mulher fluminense, não era exatamente da cidade de Niterói, que era a capital fluminense. Ela olhou e falou baixinho para ele: não deu para não ouvir o que aconteceu por aqui. Eu vou ajudar o senhor. Eu não. O povo de Niterói, o povo fluminense vai te ajudar. Dr. Martin atendeu, agradeceu a ela, o tempo passou. E essa mulher manda lançar um livro de ouro. Você sabe o que é um livro de ouro? Vaquinha virtual. Hoje não tem um monte de vaquinha virtual lá no Instagram? Pois era a mesma coisa, mas ali era na presença, livro de ouro. O livro de ouro era para causas, arrecadar dinheiro para causas realmente importantes naquela época. Então ela saiu com um livro de ouro, falando: é para uma casa para o Dr. Martin. É a casa do Dr. Martin? Vem cá que eu já vou dar alguma coisa. Quem tinha um, dava um. Quem tinha 15, dava 15. Quem tinha 50, dava 50. Quem tinha 1000, dava 1000. Saiu de Niterói o livro de ouro. Saiu, foi passando para cidades ao lado. O povo fluminense abraçou aquela causa, abraçou inteiramente uma casa para Dr. Martin. E um dia elas compraram, quando deu assim uma grana boa, né? Elas compraram um terreno, como se fosse uma chácara grande, né? E ali começaram a construir a casa. E aí um dia essa senhora do livro de ouro chamou lá o Dr. Martin, chamou a família para mostrar a casa, né? Falou: olha, vocês vêm ver a casa. Na hora que eles chegaram naquele terreno, a lágrima caía, só lágrima de gratidão, porque aquilo foi dado pelo povo. Foi o povo que deu. Peguem em algum lugar, veja, algum médico até hoje ganhou uma casa do povo por gratidão. Então ela olhou aquela casa, cozinha, copa, 9 quartos, um quarto para cada filho, farmácia, laboratório, uma sala grande de espera, que eles viviam tudo encurralado numa salinha pequenininha assim, uma sala grande de espera, um quintal maravilhoso. E aí o Dr. Martin, chegando lá no fundo da casa, olhou, tinha aquele terrenão, que ele olhou e falou: a senhora me perdoe perguntar uma coisa? Pode perguntar. Sobrou ainda um bocadinho de dinheiro? Sobrou bastante ainda, a gente ainda vai fazer bastante coisa. É que eu queria lhe pedir uma coisa, mas pode me dizer, o que é que o senhor quer? Eu quero 10 quartos, 5 para um lado, 5 para o outro, e com um banheiro no final do corredor. Mas para que o senhor quer tanto quarto? Já tem 9 lá, tem mais um para o senhor, para sua esposa. Por que o senhor precisa de tanto quarto? Não é para nós, minha filha, é para o povo que vem para cá, que anda 100, 150 quilômetros a pé e não tem condição de voltar. É para o povo que pega o bonde, que é puxado a burro, e não tem condição, não tem dinheiro para pagar de volta. É para o povo que pega o trem, a barca, e não tem condição. Esse povo precisa ficar aqui, descansar o corpo. É para eles que a gente está pensando, descansar o corpo, a gente dá uma canja, a gente faz uma coisa para eles descansarem. É para o povo, minha filha. E aí fizeram. E no dia antes da entrega, antes do dia 3 de fevereiro, saiu no Fluminense, no jornal, prestação de conta, porque o povo não deu dinheiro, tinha tá lá, ó, transparência, o que foi gasto. Um grupo de senhoras que fez somente a decoração da sala de espera. Lembra da sala de espera com o povo fica? Elas decoraram. Olha os preços. Mobília da sala de visita, 400 mil réis. Um espelho e 2 gravuras, 89 mil réis. 2 pares de jarra e um par de escarradeira, 30 mil réis. E assim foi. Presta atenção aqui no valor.
549.500 réis. Uma pergunta: quanto é que o doutor ganhava lá na Santa Casa de Misericórdia? 50 mil réis. Isso aqui era muito mais do que 10 vezes que ele ganhava, gente. 10 vezes. E ele, no dia da entrega das chaves, o Fluminense falou assim, ó: em qualquer travessa, em qualquer rua, em qualquer avenida, em qualquer beco, quando ele passa, carregado com a sua caixa de socorro, há sempre uma voz, com entonação de respeito e afeto, a dizer: lá vai, doutor Marcos. E ele, de muitos corações reconhecidos, a um grande coração glorificado, e da parte dele ele diz: graças à generosidade desse povo, eu pude alcançar o que jamais pude em mais de 30 anos de serviço. Uma casa para minha família, para os meus pobres, para os meus doentes, para o meu sofredor. O sentimento de gratidão de que me acho possuído, não há palavras que exprimam. A casa, quando eles foram entregar as chaves, 3 de fevereiro de 1889, a multidão compareceu. Todo mundo ali. E quando aquela senhora do livro de ouro pegou a chave e foi entregar para ele, sabe o que ele falou? Eu vou precisar dessa chave não. Mas por que o senhor não gostou da casa? Eu não vou precisar da chave, porque essa casa nunca vai ser fechada para o povo de Niterói, para o povo fluminense. Nunca que uma pessoa chegar nessa casa vai encontrar a porta fechada. Ela sempre vai estar aberta para o povo, para o sofredor chegar aqui. Não importa o horário do dia ou da noite ou da madrugada, ele vai me encontrar pronto. Mesmo que eu durma numa lona, quando chegar a pessoa, eu já estou ali para atender. E dizem que foi assim. E que foi assim durante muitos anos. A casa ficava próxima a uma estação de trem. Uma estação de trem que tinha um trem que vinha lá de Campos de Goytacazes, uma cidade que ficava lá próxima ao divisa com o Espírito Santo. O trem vinha, atravessava todo o estado do Rio de Janeiro, pegando povo, pegando povo, pegando povo. 5 horas da manhã começava lá. O povo chegava, 5 horas da manhã tinha os bondes, puxada a burro, naquela época não tinha atração, que vinha para a casa do Dr. Martin. 5 horas da manhã, quando ele não trabalhava a noite inteira, ele estava a postos para receber o povo. O último bonde, o último trem saiu 10 horas da noite. Era um momento que às vezes ele se dava ao luxo de descansar. O tempo passa. Dona Francisca, a esposa do Dr. Martin, falece em 1904. 40 anos de casamento. 40 anos sufocando os próprios sentimentos, o próprio gosto em favor de atender aos sofredores junto com seu marido. Ele sofre muito. 30 anos depois, a casa que eles ganharam do povo estava deteriorada. Que eles não tinham condição. Como é que eles iam mandar reformar se eles viviam um povo para atender os sofredores? A casa estava deteriorada. O povo de Niterói ia lá para as municipalidades. Vamos lá, tem que precisar. Porque está perigando a casa cair em cima dos moradores. Está perigando a casa cair em cima dos pacientes. Vocês precisam reformar. E eles sempre inventavam história. Mas um dia, Dr. Martin recebeu uma boa notícia desse homem aqui, ó, José Pereira da Cunha. Diz que alguns anos atrás ele era um português que saiu lá de Portugal e veio para o Brasil. Chegou com uma mão na frente e outra atrás, mas o homem era um trator para trabalhar. O homem fazia tudo naquele Rio de Janeiro. Se tinha que carpir, ele carpia. Se tinha que lavar a louça, ele lavava. Se tinha que lavar a roupa, limpar a casa, ele lavava. Ele tinha que trabalhar como servente, ele trabalhava, ele varria a rua, ele fazia de tudo. Só que ele não gastava. E ao longo de alguns anos, ele já tinha
uma fortuna considerável. E como ele não gastava, o povo começou a apelidar. Ah, é o Cunha! É o Cunha servente, é o Sovina que não gasta com nada. Vai pedir pro Cunha que não gasta nada. E assim durante anos. Um dia o Cunha desencarna. E encontram lá na casa do Cunha um pequeno testamento dizendo assim: a casa que está na Avenida Visconde de Itaboraí, eu dou para o Dr. Marte, um médico humanitário que nunca mandou conta para os seus pacientes. É dele essa casa. E Dr. Marte sai daquela casa deteriorada para a casa de Cunha Parente. Mas ele já sai numa situação muito complicada. Como diz esse caso que eu vou trazer para vocês. Era um casal já quase finalizando. Era um casal muito jovem, que com 21 anos já tinha uma menina. E a menina era a flor da vida deles. De repente a menininha, um pouquinho maiorzinha, cai numa doença que ninguém sabe. A menina emagrece, é náusea, é diarreia, é tudo. A menina chora de dor na barriga, desespero total. Os pais levam para o Rio de Janeiro. Vai para o Rio. Mas olha, anda por tudo, médico alopata, médico homeopata, ninguém encontra. Quando a menina já estava pozinho, cadavérica, pele e osso, a menina não tinha mais nada, não comia, nada. Os pais já tinham perdido a esperança. Quando chega ali um amigo, que era espírita do casal, o casal em prantos, ele falou: eu vim visitar a menina, ninguém fala de outra coisa que essa menina que está muito doente. Como é que vocês estão? E quando ele vai ver a menina já estava o pó da caveira. Ele olha para os pais chorando. Ele olha para os pais e diz: olha, não perca a esperança. Vocês conhecem o Dr. Marte? Que Dr. Marte? Lá em Niterói tem um médico chamado Dr. Marte, ele é homeopata, pode ser que ele, né, cure a menina, melhore a situação dela. E aí eles pegaram a barca das 5 horas da manhã. 6 horas da manhã eles já estavam em Niterói. Saíram do Rio e foram para Niterói. Chegaram ali, pegaram um bonde puxado a burro, e aquilo lotado de gente. Um bonde puxado a burro, e perguntou para o motorneiro. O motorneiro é o condutor do bonde: o senhor sabe a casa do Dr. Marte? Ah, eu não sei não. O senhor segue aqui até o final desse bonde, depois o senhor pega o Ponto das Neves que o senhor vai parar lá. Tá bom. Pegou o bonde, meia hora de caminho. Saltou. Onde está o Ponto das Neves? Ó, o Ponto das Neves é aqui. O senhor sabe onde é a casa do Dr. Marte? Ó, senta aí, o senhor e sua família, que quando chegar eu falo. E aí foi, mais meia hora. De repente, o motorneiro fala: casa do Dr. Marte! Só ficou o motorneiro no bonde. O povo desceu tudo. E eles não sabiam onde era a casa do Dr. Marte, seguiam um pouco. Quando eles chegaram, era uma chácara grandona, sabe? Uma casa já bem velha. E entraram assim naquela casa, tinha gente para tudo quanto é canto do lugar, tinha um monte de gente. Eles entraram numa porta e foram entrando, tinha um corredor estreito. Na hora que eles viraram, era uma sala muito velha já, com aquela tinta já bem velha. Aquelas cadeiras, sabe aquelas cadeiras que parece que foi bonita um dia, mas devido ao tempo, eram umas cadeiras muito usadas, porque aquilo funcionava 24 horas, né? E ali o povo sentava. Então quem podia ficar ali dentro para não encher muito, ficava esperando lá fora. E o povo ia mudando de banco, né? Conforme, porque o atendimento era por vez que chegava. E eles chegaram, ficaram olhando. Eu falei: minha nossa, nós vamos sair amanhã, tem 100 pessoas na nossa frente. Vamos embora. Sentaram ali. E a hora passou, a hora passou, a hora passou, a hora passou. De vez em quando, abria uma porta, que era onde o Dr. Marte estava atendendo, eles esticavam os olhos lá, e via uma cama. Um homem que estava meio sentado e meio deitado naquela cama. Parecia uma personagem bíblica, sabe Noé? Tinha aquele barbão, vinha até o peito. Um olho azul, muito velho, um ancião mesmo. Eles observaram que ele estava vestindo um jaleco escuro de brim, umas calças remendadas. Eu falei: não sei, sou o Dr. Marte. Aí quando olharam o quadro, viram o Dr. Marte, tá o pó da caveira, né? Tudo bem. Ficaram lá esperando. De repente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O sino está batendo. Ele falou: porque o Dr. Marte convida todos nós para almoçarmos. É uma refeição leve, mas todo mundo almoça.
Aí eles almoçaram. Um pouco tempo depois, o Dr. Martin continuava. De repente, chegou a vez dele, 6 horas da tarde. A menina já nem falava, a menina já estava só o perispírito. Quando eles levaram a menina, e olha isso que ele está filmando, pronto, agora lascou, você vai para dentro. Quando eles levaram a menina para o Dr. Martin, o Dr. Martin olhou e falou: meu filho, essa menina está com tísica mesentérica. Vocês sabem o que é tísica mesentérica? Trombose no intestino. Não vai fluxo de sangue para o intestino. O intestino dessa menina está necrosando, está apodrecendo. Você vai dar este remédio para essa menina, e essa menina vai se alimentar numa única dieta: caldo de rã. Não adianta vocês falarem, ixi Maria, não, é caldo de rã. Vai tomar, a dieta dela vai ser caldo de rã. Volte daqui a 1 ano. E eles saíram agradecidos, foram embora com a menina. 1 ano depois, daquele mesmo bonde puxado a bomba, casa do Dr. Martin, saiu uma menina, vestidinho branco, raminho de flor, saiu correndo junto com os pais. Chegaram, já não tinha mais gente ali, não tinha muito mais. As pessoas chegavam, mas iam embora. E aí ela vai se achegando, e aí dizem que o Dr. Martin já não pode mais atender, porque antes ele atendia numa cadeira de rodas, quando ele já não podia mais andar. Depois, quando ele deixou de andar, ele atendia na cama. Virou uma cama consultório. Mas depois, ele pegou uma catarata e ficou paralítico e já não mais atendia. Então aquela menina entregou o ramo de flores e deu um beijo nas barbas honradas, dignas daquele pai dos pobres. Última história. O tempo passa. O Dr. Martin ficou 5 anos, 5, naquela cama. Paralítico, catarata, completamente cego. Um dia o filho Edmundo, trabalhando na Caixa Econômica Federal, Edmundo Martin, chega um cliente. O seu sobrenome é Martin? É. O senhor conhece alguém chamado G. Martin? G. Martin? Guilherme Martin, meu pai. Seu pai? É, mas ele está impossibilitado, ele está nessa situação. Pois eu vou lhe dizer, a minha filha que é jovem, ela tem crise nervosa, ela cai no chão, ela se arranha toda, ela se morde, e a gente não sabia o que fazer. Um dia, a minha filha estava tendo essa crise, quando de repente ela levanta, olha muito séria para todo mundo e fala: essa menina não pode continuar assim. Ela tem um físico muito, ela vai ajudar os sofredores. E desde então, a minha filha senta, atende pessoas doentes, receita homeopática e assina como G. Martin. Está aqui a receita. O filho Edmundo quase cai das pernas, que ele olhou a caligrafia do meu pai. Sai dali, sai correndo, vai conversar com um amigo espírita, que chega para ele e fala: o que você está estranhando, Edmundo? Se eu que dirijo esse centro há mais de 2 anos, o seu pai vem aqui. O seu pai em espírito atende os sofredores. O seu pai em espírito receita homeopatia. O seu pai em espírito cura as pessoas. Vocês entendem agora de quem nós estamos falando? Deus te trouxe aqui o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. E ainda se vier noite
Não, minha filha, não sou eu que curo, não. É Deus. Gratidão. Gratidão. Eu O que desafio agradeço. que eu recebi foi dado no começo desse ano, pelo Caio. Eu quero que você conte a história de Dr. Martin. Você conhece? Ele nunca ouviu falar. Eu tenho um livro lá em casa, eu vou te dar para ler. E eu li. E ele e toda a espiritualidade me ajudaram a fazer essa palestra. E o meu marido, que ali está, que é meu companheiro de sempre. Essa palestra não sou eu. Essa palestra somos nós. Todos. Essa é a primeira palestra que eu dou sobre o Dr. Martin. Gratidão. Espero que seja a primeira de muitas. Obrigada. De junho de 1922. Se você quisesse sair do Rio de Janeiro nessa época,